Shalom, meus irmãos, tudo bem com você? Espero que sim. Nesse vídeo nós vamos falar sobre as duas famílias espirituais que a Bíblia nos revela. Tem duas famílias espirituais reveladas na Bíblia: a família celestial e a família das abominações. Na Bíblia, Deus se apresenta como um pai. No livro de Gálatas, capítulo 4, versículo 6, está escrito assim: E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. A palavra Abba, que significa pai em aramaico, está associada a Sefirá de Roquemá. Deus se apresenta para nós como um pai. Só isso já é razão suficiente para acreditarmos na família celestial, porque não existe um pai que não tenha filhos. Agora vamos ler Salmos 89, verso 26 e verso 27. Ele me invocará dizendo: Tu és meu pai, meu Deus e a rocha da minha salvação. Falou-ei por isso, meu primogênito, o mais elevado entre os reis da terra. Novamente, nós enxergamos a figura do pai e enxergamos a figura de um filho elevado, um filho que alcançou o estado elevado. Se esse filho é o mais elevado entre os reis da terra, significa dizer que esse filho pode fazer a conexão entre os homens e o Criador. O pai, esse filho, está no estado elevado. Na árvore da vida, a Sefirá de Daat, ela faz a ligação das Sefirot inferiores com as Sefirot superiores. Ou seja, é através de Daat que nós temos acesso a Abba, pai, Roquemá, e Ima, mãe, Biná. Na Sefirá de Daat está o estado elevado. Esse estado elevado nós alcançamos trilhando o caminho de subida pela árvore da vida, onde nós iniciamos no Pêssar e nós alcançamos então o estado elevado. Então, novamente, o Criador se apresenta como um pai e mais, apresenta também seu filho, alguém que é o primogênito dentre muitos irmãos. Romanos capítulo 8, versículo 16. Eu vou ler na versão Novo Testamento Judaico. A própria Ruach testifica com o nosso espírito que somos filhos de Elohim. Olha só, a própria Ruach, ou seja, o próprio Espírito, testifica com o nosso espírito que somos filhos de Elohim. O termo Elohim sempre aponta a pluralidade de Deus, o que eu entendo como sendo a família celestial. Então você tem Abba, Roquemá, pai, e Ima, Biná, mãe, que resultam em Daat, o estado elevado, onde Daat integra a família celestial, fazendo uma ponte entre as duas sefirás superiores, Biná e Roquemá, com as sefirás inferiores. E dessa maneira nós enxergamos novamente uma família celestial. Agora Efésios capítulo 3, versículo 15, que diz assim: Do qual toda família nos céus e na terra toma um nome. Novamente, do qual toda família nos céus e na terra toma um nome. Uma família na terra é terrena. Uma família nos céus é celestial. Aqui nós vamos ver as atitudes dos membros da família das abominações. Provérbios capítulo 6, versículo 16. 6 coisas o Senhor aborrece, e a sétima a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras
e o que semeia contendas entre irmãos. Assim como para nós chegarmos no estado elevado, nós vamos subindo por 7 passos de luz, pela Páscoa, Asmos, Primícias, Pentecostes, Trombetas, Expiação, Tabernáculos, para então chegarmos no estado elevado. Da mesma maneira, de forma antagônica, você vai ter 7 emanações de trevas, onde a 7ª emanação, o Pai fala que ele abomina essa 7ª emanação, que é aquele que causa contenda entre os irmãos. O Pai abomina. Então, aquele que vai causar contenda entre os irmãos, esse está numa emanação de trevas, que é justamente o oposto da emanação alcançada através da festa de Tabernáculos. Vamos voltar ao verso 12, Provérbios capítulo 6, do verso 12 até o verso 15. O homem de Belial, o homem vil, é o que anda com perversidade na boca, acena com os olhos, arranha com os pés e faz sinais com os dedos. No seu coração há perversidade, todo o tempo maquina o mal, anda semeando contendas, pelo que a sua destruição virá repentinamente, subitamente será quebrantado sem que haja cura. Agora João 8:44. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Agora Apocalipse capítulo 17, versículo 5, que diz assim: na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério, Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. E assim nós vamos ter de um lado a família celestial, que segue um caminho de obediência, de amor, de retidão, de humildade. Do outro lado nós vamos ter a família das abominações, que é a grande Babilônia, que representa um caminho que é marcado pela desobediência, pelo ódio, pela distorção da espiritualidade. Os filhos da mãe das abominações são chamados de anjos de Satanás e seguem um caminho espiritual que é o oposto, o da família celestial. Eles são associados à árvore de clifote, que é um símbolo de influências negativas e desvios espirituais. As escrituras nos revelam que essas duas famílias representam caminhos distintos, com destinos opostos. Enquanto a família celestial segue o caminho da obediência, a família das abominações segue o caminho da desobediência. É importante nós entendermos essas diferenças para que possamos escolher o nosso caminho espiritual. Se quisermos seguir o caminho celestial, precisamos ser obedientes, amar o próximo, ter humildade, respeitar as escrituras. Já se escolhermos seguir o caminho das abominações, estaremos seguindo um caminho que é de desobediência, ódio, confusão e outras coisas mais. Portanto, meus irmãos, vamos então seguir as escrituras para que a gente possa entender o nosso propósito espiritual. O propósito da família espiritual é o propósito da retificação, do amor ao Pai, acima de tudo, e ao próximo como a si mesmo. O que isso significa exatamente? A retificação é o processo de melhorar a si mesmo, de se tornar uma pessoa melhor a cada dia. E o amor ao Pai e ao próximo é simplesmente amar e cuidar das pessoas ao seu redor, independentemente de quem elas sejam. A Bíblia nos ensina que quando nós fazemos o bem a um dos pequeninos, nós estamos fazendo ao próprio Pai, estamos fazendo ao próprio Jesus, ao próprio Yeshua HaMashiach. Ou seja, quando nós abençoamos uma pessoa, nós estamos glorificando ao Pai. A família celestial é uma família espiritual que ela é formada por todos aqueles que amam e seguem o Pai. E o propósito dessa família é o quê? Ajudar os outros a se tornarem melhores e mais próximos de Deus, mais próximos do Pai, do Criador. Isso significa que devemos sempre buscar a verdade, buscar sempre agir com integridade em
todas as áreas das nossas vidas e devemos ser pacientes, compreensíveis com as pessoas, mesmo com aquelas que nos trataram mal, que nos julgam, nos julgaram, nos condenam, nos condenaram, aquelas pessoas que não gostam de nós. Então, acima de tudo, nós devemos sempre colocar o Pai em primeiro lugar em nossas vidas. Isso significa também o quê? Orar, ler as Escrituras, seguir os mandamentos do Pai, que é um caminho de elevação, para elevarmos a nossa espiritualidade, o nosso espírito, termos mais conexão com a Ruach HaKodesh, o Espírito Santo, que é a nossa Mãe Celestial. Então, se você quer fazer parte dessa família celestial e cumprir o seu propósito espiritual, você precisa entender uma coisa. Você precisa buscar a retificação, melhorar a si mesmo e buscar amar ao Pai e ao próximo como a si mesmo. O Pai, Ele está sempre conosco, em cada caminho, cada passo, em cada caminho da sua vida. Ele está com você, mesmo que você se sinta sozinho. Enquanto que a família das abominações, ela vive em intriga, em contenda, e não existe união entre eles. A união que existe é uma união falsa. Que nós não sejamos assim, meus irmãos, e que possamos seguir unidos nesse caminho de retorno para a casa do Pai. Através de entender as duas famílias espirituais, nós podemos compreender melhor o nosso próprio caminho espiritual, discernir entre o bem e o mal, a luz e as trevas, escolher o caminho que nos leva para a vida eterna. Espero que esse vídeo tenha te trazido edificação. Shalom, shalom, paz e amor do Messias a todos os irmãos, e até o próximo vídeo.